nesta lição de número 5, vamos ver, agora sim, irmão. Ahorita hemos estado aí só, meio que juntando os condimentos, meio que buscando que sabor queremos. Agora, ou como eu he dito na anterior lição de número 3, nós outros estávamos aí acomodando a arena, mirando o cimento, quando o ladrilho havia, agora nós outros vamos começar a poner a mão na carretilha e na pala e começar a construção. Amém? Agora nós outros vamos falar da estrutura de um sermão. Como estávamos falando como um princípio que dizia que o sermão aqui, a homilética, é como lá guarda a mesma relação que a arquitetura com a construção. Amado, hemos estado hasta agora em la arquitetura. Agora vamos entrar em la construção, em la armação. Não? Agora o sermão é a estrutura. Como vamos a poner, em que parâmetro vamos a construir. Não sei, vocês se acordam que é uma cidade aqui cerca, ano passado, se ha caído um prédio. Por que se ha caído um prédio? Porque não se ha colocado os fundamentos, as colunas, a estrutura adequada à construção. Então, nós outros temos que ter uma certa estrutura adequada ao sermão que queremos predicar, ou ao povo, não? O auditório que queremos alcançar. E agora nós outros vamos ensinar, vamos entrar realmente em no que se trata de la homilética. La homilética exatamente trata desta situação. Construir solidamente para sobre-edificar e que não se venha abaixo. Amém? Seguimos. Estudaremos as 5 divisões de esta excelente definição. Como é a definição no sermão, irmão Diego, que hace nosso amado doutor? A definição desta palavra, esta palavra tem su origen en una latina. A definição do doutor, aí está. El doctor ¿no? Sí. Un sermón es un discurso dirigido a la mente popular sobre verdades contenidas en la Biblia, elaborado cuidadosamente, procurando persuadir a los oyentes. Certo. Amém. Então, estudaremos as 5 divisões desta excelente definição que hemos visto até agora, não? O sermão é um discurso. Para quê? Um discurso oral ou hablado deve ser ouído por um auditório. Isto requer que as palavras sejam não só audíveis, sino pronunciada com tal claridade que se pueda ser entendida pelos presentes. Ojalá que for assim com todos os predicadores. Vemos em Neemias 8:8, não? Para os que têm, depois podem ler allá. Segunda característica de um sermão: vá dirigido à mente popular. Aqui temos que entender algo, irmãos. Aunque somos chamados ou dirigidos, não? A que nós capacitemos, como hemos aprendido, dom, sabedoria e prática, pero não devemos entender que términos técnicos para ti é totalmente compreensível, pero tens que ver que vai dirigir um sermão a uma mente popular. Términos teológico, hermenêutico, não? Que tu usas normalmente, tu não podes usar, abusar deles, na verdade. Podes usar, mas não abusar. Ter sempre o cuidado de que a pessoa possa entender a palavra que tu estás expressando. Não? É bonito ver um bom orador ou um predicador, não? Quando predica com palavras, não? Bonitas, teológicas, não? Que usa a hermenêutica adequadamente, que usa a homilética, que usa como dizemos, como se diz a defesa da fé, o apologista. É muito bonito ver um apologista defender sua fé, defender o evangelho com palavras sábias, pero devemos entender que na maioria das vezes tu sermão, tu prédica vai ser dirigida a um público popular. Amém?
Por lo tanto, devem ser expressadas em palavras bem compreensíveis. Há uma referência em um texto bíblico que está em 1 Coríntios 4:19. Nosso Senhor usou linguagem que todo o seu auditório composto em la maioria de gente do pueblo lhe podia entender facilmente. O bom exemplo para seguir é a Jesus Cristo. Foi um dos maiores predicadores do Evangelho e sempre é usado palavras compreensíveis, não? Palavras bem simples, sencillas, pero alcançou miles e miles de seguidores e hasta hoje sigue alcançando. Seus sermões, que estão aí em Mateus, Marcos, Lucas, não? Ha alcançado milhões e milhões, sigue alcançando. Habrá-se ser compreendido é malgastar a força próprias e o tempo de eu oyente. Não? Às vezes abramos palavras que a gente não entende. Por exemplo, outro dia eu hablava, não? Eu escuto muitos predicadores hablar e dizer glosolalia, mas há que explicar a gente que é glosolalia. Não é somente dizer, os irmãos hablaram em grossolalia, amém. Pero há que explicar a gente que é grossolalia. E se tu abre a boca e vai explicar o que é grossolalia, sabe o que vai entender? Vai ter que explicar a outra, como é, da outra língua? Senolalia. Porque senão tu vais errar a meio de explicar. Então não te ouvides. Ser muito sábio, ver se de verdade há necessidade, quando tu esteja expressando-te ou predicando um sermão, falando sobre línguas angelicais ou em mistério, ou como tu denominação defina, é o dom de falar em novas línguas, não? E a expressão que tu vais usar, tu vai dizer grossolalia, de verdade é necessário que tu abres assim? Se te está referindo a um dom, ou tu queres explicar os dons diferentes de línguas que habla o Evangelho. Eu he visto muitos predicadores cometer o erro de querer falar do dom de língua e usar o término que está em grego, não? Usando palavras gregas, ou a tradução direta do idioma grego, não? Sem necessidade, porque ele não estava falando de dons de diferentes línguas que há na Bíblia, ele estava falando do dom de língua. Então só há um dom de língua, não há dois dons de língua, não há dois dons, não há dois, há um não mais. Pero há dois, o Evangelho abre em duas diferentes línguas, abre em línguas angelicais e abre em línguas humanas. Amém? Então tenha este cuidado. Terceiro, não? Se basa sobre verdades contenidas em la Bíblia. Amém? Estamos falando de quê, irmão Diego? Das 5 características do sermão. Estamos falando da estrutura do sermão e das 5 características que há em ele, nos sermões, e na estrutura de um sermão que deve conter. Ok? Estamos na lição 5, seguimos na página 1, todavia, a primeira. Se basa sobre verdades contenidas em la Bíblia. Amado, quando falamos de verdade contenida na Bíblia, eliminamos qualquer tipo de conjectura, qualquer tipo de suposição, qualquer tipo de coisa. Estamos falando de verdade contenida em la Bíblia. E eliminamos toda a classe de discurso político, de opiniões. Amém? Dissertações, eliminamos também todo tipo de dissertações científicas e discussões sobre a última novela. Um dia eu estava, não? Falando com uma pessoa, com Ali, todos conhecem aqui, e ele me dizia que isto, que aquilo, que isto, que aquilo, e eu disse a ele, sabes o que? Se tu queres crer que tu has venido de um mundo, créalo. Eu me quedo creyendo que he descendido de um rei, de Jesus Cristo, de um homem que me pode dar algo, que me ha prometido a vida eterna, que me ha prometido o mundo. Agora, eu quero dizer algo que sim está comprovado cientificamente, que nós outros temos venido num mundo, hasta agora não se pode provar. Pero há algo que sim eu sei, que cientificamente está comprovado, que toda evolução tem uma
regresión. Isso eu lhe digo a ele. Se tu has evoluído do mono, cuidado que tu pode regredir ao mono também, porque cientificamente está comprovado que o que se evolui também se regride ao mesmo. Então, entre crer que eu é venido do mono e que pode volver a ser um mono, eu prefiro crer que é descendido de Jesus Cristo. Amém? O predicador não está dotado nem chamado para reformar a sociedade, senão para regenerá-la, mediante a predicação da palavra de Deus. Ok? Cuidado que vocês se meterem em política, em discurso político, que esta não é nossa função. Nós outros não fomos chamados para isso. Quarta característica de uma boa estrutura de um sermão. Seguimos, hermanos, estamos falando da estrutura de um sermão. E estamos falando das 5 buenas características de uma estrutura excelente para um sermão. Estamos vendo a quarta. Uma boa estrutura de um sermão, temos que ter a segurança que ela ha sido elaborada cuidadosamente. Esta é a quarta característica de um bom sermão. Uma excelente característica é que sabemos que ele ha sido preparado cuidadosamente. Irmão, isso de preparar sermão à ligeira, de agarrar a massa, meter arena e meter cimento e botar água, para toda a medida. Se vamos fazer um contrapiso, é 4 de arena e 1 de cimento, tanto de água, não? Se nós outros agarramos aí a louca aí mirando e água, e água, e água, e arena, e arena, e arena, cimento, aí uma grande possibilidade de que te venha barro, o que tu estás fazendo. Por isso não se olvide, a quarta característica de uma boa estrutura de um sermão é que ele ha sido elaborado cuidadosamente. De que maneira? Isto significa que o texto ha sido examinado à luz de seu contexto. Não é assim? Eu sempre digo, eu ruego muito com minha esposa, não? Eu vou ler a passagem bíblica que diz que a mulher tem que estar submissa a seu marido. Mas o contexto é um pouquinho diferente, não? Aí algo mais que aí nós já não queremos ler. Seguiremos para não dar muita oportunidade às mulheres, não? O passagem da Escritura ha sido analisado cuidadosamente. Seu significado será explicado. Estamos entendendo, irmão? As 5 características de um bom sermão. Todos estão entendendo? Qual é a primeira característica, Carlos? Segunda, Diego. Da mente popular. Terceiro, Cindy. Se basa sobre verdades contenidas en la Biblia. Amém. Quarto, irmã Carla. Ha sido elaborado cuidadosamente. Amém. Glória a Deus. Sua verdade ilustrada e a lição aplicada de maneira lógica, inteligente e principalmente edificante. Amém. Este tratamento demanda o uso correto de 3 coisas. Como eu posso obter um sermão eficiente? Que mais? Que mais, irmão Dítio? Hã? Que mais, irmão Dítio? As 3? Rita, irmão, nós estamos atentos à lição. Sua verdade ilustrada e a lição aplicada de maneira lógica, inteligente e edificante. Ok? Este tratamento demanda um uso correto de 3 coisas: retórica, gramática e lógica. Meio complicado esta se ha desconfigurado toda, cara. A retórica consiste em la eleição e uso correto da palavra. É o arte de falar com caridade, colocando As palavras devidas. amém, irmão, graças. Aqui, devido no lugar.
Quinto, procurar persuadir. Vamos aprender que ver, desconfigurou aqui, não sei o que passou. Falta a lógica. E falta lógica e falta 3. Não? Se ocupa da forma correta de pensar as personas. Gramática. É a forma e pronunciação das palavras. A lógica se ocupa de dar a forma correta de pensar e racionar de maneira que os argumentos usados se basem em racionamento firmes. Amém? Quinto, procura persuadir. Quinto e último, não? A meta suprema do predicador deve ser não somente obter a atenção do ouvinte, não? Às vezes nos preocupamos em que a gente esteja dando atenção, não esteja mirando, mas não conquistamos, não persuadimos a gente a vir a Cristo, a servir a Cristo. E aí que passa que, como diz a palavra, são olvidadiços, não? Por que são olvidadiços? Porque não entrou em o coração, porque não é persuadido. Se não conduzir a que aceite e obedeça à verdade apresentada. Se não se logra este, o sermão foi predicado em vão. Palavras bonitas echadas ao vento. Nada mais. Agora vamos falar da estrutura do sermão. Hemos aprendido as 5 características para estruturar um bom sermão. Não? Agora vamos falar da estrutura do sermão. Hermano, esteja atento, na próxima semana teremos exame. Já estamos na metade, vamos atender o primeiro exame. Pastor Hélio vai tomar exame de vocês. Já vamos atender exame da próxima semana. Esteja atento. Muito do que vai cair hoje vai estar em o próximo exame. Assim que esteja atento, principalmente esses detalhes. É o sermão pode, irmão, mire bem, me encanta esta parte. Eu queria ver. O sermão pode comparar-se a um puente que atravessa o abismo que separa a ignorância do conhecimento. Esteja atento a esta palavra. A indiferença do interesse. Não é assim? Vocês estão dando conta quando se predica, ou quando vocês predicam, que vai passando isto? Não? Ai, pero eu não sabia, mira, has escuchado que predicou o pastor? Eu não sabia que era assim, mira, eu leía a Bíblia e não havia visto. Havia uma falta de conhecimento, não? Havia uma ignorância, não? E aí nós outros de repente nos interessamos, mirar, eles haviam predicado, eles haviam feito caridade, eles haviam feito sanidade, isso desperta um interesse em nós outros. Às vezes temos um dom da caridade, mas não sabemos como utilizá-lo. Às vezes temos um dom de oração e vem um pastor e predica sobre oração e isso desperta um interesse em nós outros. E daí eu he visto grandes oradores, gente de oração que han sido despertados, motivados por oração. Eu sou um homem que através de uma prédica de pastor Antônio Serras me ha hecho, aliás o pastor Eliseu me ha hecho despertar esse desejo de orar, porque eu orava, pero me ha inculcado mais. Atravessa a ponte que atravessa o abismo entre a incredulidade e a fé, de la negligência e la ação. De la acción. A aspiração do predicador deve ser o conduzir as oentes através deste ponte. O acesso ao ponte é a introdução, a estrutura do ponte é a discussão do tema, sendo cada divisão do sermão uma coluna de apoio. Amém? Temos entendido, irmãos? Vamos repassar uma vez mais. A aspiração do predicador deve ser conduzir a sua ente através deste puente. Por isso hemos dito, uma coisa é um orador. Um orador ensina, habla bonito, não? Convence a gente. Pero um predicador é aquele que ama a gente, a quem predica. Ele, quem ama, quem quer ver sua irmã na ignorância?
Queres ver tu hijo na ignorância? Queres traí-lo lá? Nascimento. Quem quer ver seu hijo na negligência? Quem quer ver seu ser amado na negligência? Quem quer andar com uma esposa ou sua noiva hermosa, bonita, bem adornada, não como mais os oradores, não agarra aí, e bem adornado, e aquilo, ui, com palavras llenas de, não? Algo hermoso, pero abre a boca e aí, quedar aí nomás miradita, calhadita, não? Então, sacamos de la negligência. Então, isso é um predicador. Ele quer trazer seu povo de la incredulidade à fé, de la negligência à la ação, de la ignorância à la sabedoria. Agora, como eu posso fazer isso? O acesso ao quanto é a introdução. Quando eu empeço a introdução de um sermão, eu estou despertando a gente e estou atraindo eles para cerca desse cuento. Estou dizendo, mira, aqui é algo, aqui passou algo, Jesus sana, mire, aqui é passado algo. E ha nascido em Belém, mira, aqui é passado algo, ei, desperte-se, ponham atenção, aqui há algo, a introdução. Hein? A estrutura do puente é a discussão do tema. E as colunas são os diversos pontos que sustentam este puente. Onde tu vais sacar as pessoas da ignorância, da incredulidade, da negligência, de que mais? Temos falado? Era 4, não? Da incredulidade. Da incredulidade. Só no 4 era? Ou aí algo mais? Não, só Isso, da negligência lá assim. O lado do puente é a conclusão ou aplicação da verdade. E isso conduz ao ente ao terreno firme, onde o predicador quer levá-lo. Um sermão deve ter 5 partes principais: é o texto, é o tema, a introdução, a discussão e a conclusão. Irmão, esteja atento a esses 5 pontos. Esteja atento. Texto, tema, introdução, discussão e conclusão. Ok? Ahorita vamos estudar detenidamente cada um deste ponto, mas esteja atento. Texto, tema, discussão, o que mais? Conclusão. Introdução e conclusão. Conclusão. Texto, tema, introdução, discussão e conclusão. Ok? Não se olvide. Sermão, a estrutura de um bom sermão tem que ter texto bíblico, tema, o que mais? Introdução, discussão e conclusão. Eu conosco um predicador que, irmão, predica tremendamente. A gente ele traz aliado de Santa Cruz para predicar no congresso. Mas sabe o que passa? Se emociona. Empieza a predicar e predica bonito e empieza a despertar a gente e a gente passa adelante e ele barra no meio, você empieza a orar, empieza a sanar e que isso, pero aí se acaba. Você queda sem conclusão do sermão e a gente queda meio aí que não? É como se ele dissesse, vamos amanhã, vamos a passear ao Cristo. Aí eu levo vocês, subimos, passamos, barramos a coisa, chegamos, pero chega e eu levo vocês miram a escalera e miram o teleférico. E agora? Quer dizer, vou subir por a escalera ou vou para o teleférico? O pastor Rosa, que estava guiando nós outros, desaparecido. Quer dizer, alguns vão ver a casa, outros vão ao outro lado, por aí uns 2 itos vão se animar a subir pela escalera, por aí um ito você vai animar a ir de teleférico, pero quedaram aí a deriva. Não? Ok? Vamos, seguimos. É o texto. O que é o texto, irmão? Primeiro, sua definição está na palavra que deriva do latim, que significa algo terrido. Textura se trata da porção da estrutura que ha sido escorrido para a exposição e ao redor da qual será terrido o sermão. O texto pode ser um parágrafo, um solo versículo ou uma parte de um versículo.
Estamos entendendo como se pode dizer o que é o texto, de onde vem a palavra de texto, vem do latim que quer dizer textura ou terrer. Não? E aí, no texto está a parte que vamos terrer o sermão. Através desse texto bíblico, nós vamos a trabalhar a estrutura do sermão. Ok? Seguimos? Pastor, eu tenho que usar todo o capítulo da Bíblia para usar como texto bíblico? Não. Tu pode usar um versículo, tu pode usar parte dele, não? Porque não pode ter 2 versículos, por favor. Por que a necessidade do texto? Há pelo menos 5 razões. Irmãos, estamos todavia em texto. Não? A estrutura do sermão é texto. O que mais, Carol? Un poquito. Aquí dice, el texto puede ser un párrafo. ¿Sí? ¿Sí? Un párrafo contiene un tanto, o sea, más que un versículo. ¿O no estoy mal? Não, está mal. Depois eu te vou explicar. Párrafo Una es parte. varios versículos de un capítulo. Sim, sim. El texto, el tema, la discusión, la introducción y la Amém. conclusión. Então, estamos todavia seguindo no texto e dentro do texto vamos estudar alguns temas do porquê o texto. Há pelo menos 5 razões por que um sermão deve ter um texto. Dará autoridade ao mensagem, não? E eu posso dizer assim, Deus disse, não? Ou a Bíblia disse. E eu agarro um texto e aí a Bíblia diz, não? Como estávamos falando, um irmão perguntou, é necessário bautizar para ir ao cielo? Não? Nós agarramos um texto bíblico e eu lhe disse a ele, é necessário, tem que bautizar-se, mas ele quedou meio discutindo comigo. Aí agarramos a Bíblia e ia dado autoridade no que estava falando. Não? Quando Jesus diz a Nicodemos. Bem? Então, é o texto bíblico dá autoridade a tu mensagem. Tu pode predicar um bonito mensagem, mas se não tem autoridade, se não está fundamentado, basado em o texto bíblico, vai quedar sempre na dúvida, será que és ou será que não és? Ok? Segunda parte, é o porquê da necessidade de um texto bíblico. Limita ou deve limitar ao orador a um solo tema. Isto sucederá se o texto é tratado devidamente. Dá unidade ao sermão, posto que apresenta um pensamento completo. Prepara ao auditor para a exposição. Dá princípio a uma corrente de pensamento em sua mente ao antecipar o que dirá o orador sobre o conteúdo do texto. Promove variedade em la predicação. Há abundante texto na Bíblia, cada um com uma mensagem em particular. Agora vamos. Terceiro, a eleição do texto. Existem certos princípios generais que governam a eleição do texto, ok? Há que assegurar que o texto contenha verdade inspirada. Irmão, eu quero que tu pongas atenção aqui desde escrever aí e mire acá para que tu puedas entender, para que não confundas o que eu te vou falar. Está bem? Aunque este conselho pareça estranho, é necessário sim recordarmos que Deus inspirou a los homens para escrever o que dijo Satanás. Pastor, Deus inspirou a Satanás? Não te estou dizendo que Deus inspirou a Satanás para fazer o que é hecho. Pero Deus inspirou ao homem que ha escrito o que Satanás ha hecho. Temos entendido? É como um repórter. O repórter vai e descreve a ação de um bandido. Ele ha sido fiel a todo o que o bandido ha dito. Eu matei, eu roubei, eu he hecho isso, eu he hecho aquilo. Pero ele não ha dito como o bandido deveria ser. Ele não ha dito o que há. Me entendido? Sim? Ok, graças. Pode seguir, irmãos. Amém? Aunque a inclusão de estas palavras foi por inspiração, não assim as palavras que há pronunciado Satanás. B. O texto deve expressar um pensamento completo. Deve conter um verbo e não somente na forma do mesmo, como é o infinitivo ou um particípio.
O texto não deve conter mais do que pode ser entregado em um sermão. O predicador deve limitar-se por sua capacidade para exponer o texto que anuncia, de outra maneira defraudará ao seu auditório. Eu te quero dar um conselho, irmão. Tem um pastor que ele diz assim, em tom de broma: irmãos, eu abro de lo que entendo. O que não entendo eu não abro. Assim que não me pida para predicar de Apocalipse, porque eu não entendo. Então eu vou predicar sobre Lucas, sobre Mateus, sobre Coríntios, sobre Hebreu, meio que a me perdo, Santiago, então me abramos de outra coisa. Então ele é muito sincero quando diz: me gusta hablar de lo que eu entendo. Então, irmão, busque sempre hablar ou predicar de um texto bíblico que tu de verdade lo entenda, que tu hayas pesquisado, que tu hayas entendido o porquê desta situação, desta passagem, deste movimento. Não te ouvido de pesquisar os hechos históricos, da cultura e da época que passou este hecho. Tudo isso é muito importante para que não cometemos erros, não? Como a gente que diz aí que usar velo. Não, isso era um mandato para uma determinada época, para uma cidade, para uma determinada situação. Se tu vais a pesquisar um pouquinho, tu vais entender o porquê que nosso irmão ha dicho: use velo. Não? Tudo bem? Então não trate de falar de coisas que tu não entende, para que tu não saia do contexto do texto. Deve evitar-se dos textos cujo significado não seja claro ao predicador. É desabrado já esta horita, não? Se a interpretação não é convincente para o que abra, como pode apresentar com claridade ao auditório? Por isso evite esse tema que vocês não entendam, ou não compreendam, ou não estejam devidamente convencidos de lo que está escrito allá e da realidade que ele representa, ok? O texto deve interessar personalmente ao predicador. Vocês não visto já quando alguém predica, mira lá a mulher assim: vamos aí? Não? Alguns faz uma invitação a seu amigo e o esposo mira a esposa e diz: vamos aí. Ela: se queres. Meio que não convence, não? Assim, evite esse texto que te traga este tipo de situação, que meio que não te convence. Te ha gostado? Sim. Tem uma rica comidita, mas minha esposa, te ha gostado? Sim. Podíamos haver comido fora, podemos pedimos uma pizza. Então, evite-se esse tipo de situação, ok? Não deve passar-se por alto dos textos muito conhecidos. Não se ha dicho a última palavra sobre nenhum texto. De la fonte de verdade bíblica pode dizer-se com toda a verdade e o poço é hondo. Não cometa alguns erros de algum predicador. Não, eu não vou predicar sobre 3,16 porque todo mundo conhece. Eu não vou predicar sobre a mulher samaritana porque isso já está, todo mundo predica isso, não é, irmão? A Bíblia, a palavra sempre é revelada, sempre há algo do Espírito Santo, sempre há algo de necessidade da igreja. Eu já tenho alguns anitos de crente, mas sempre que escuto de tal maneira amou Deus o mundo, que ha dado seu Filho unigênito, para que todo quem ele creia não morra, pero tenha vida. Isso, irmão, cada vez que eu leio, me hace reflexionar sobre o que estou dizendo. Me hace reflexionar, de verdade estou dando ou sendo agradecido ao Senhor pelo que Ele ha hecho por mim? Que muitas das vezes nós outros pensamos, irmão, creio que estamos fazendo demasiado. E somos ingratos. E a ingratitude é como diz allá, que hemos leído, não? É o passagem que diz em Provérbio, que diz que um coração, não, agradecido, ou é um homem saciado, não? Todo para ele não é bueno. E um homem hambriento, hasta o feio lhe parece agradável. Não é assim? Ok. É o tipo de auditório, muitas vezes determina a eleição do texto. Em uma reunião para a predicação do Evangelho, para a edificação dos crentes, um casamento, um enterro, etc. Não? Cuidado que te invite a um casamento, a um matrimônio, e tu pensa lá: amanhã vocês podem morrer de lua de mel, passa um acidente, e vocês se morrem sem salvação.
Não haga isso, por favor. Ser um sábio é escolher o tema para diferentes ocasiões. Não? Como eu disse a vocês, de repente somos invitados a um congresso de jovens e tu chega ali hablando de jubilação. Por favor, ser um sábio. Ok, seguimos. A interpretação do texto. Esta é indubitavelmente a parte mais importante do sermão. Estamos em lá segunda, não? Quarta. Se o texto ha sido interpretado equivocadamente, o sermão não só será um fracasso, senão que pode chegar a ser uma ameaça espiritual para os crentes. Ocuparemos um tempo considerável considerando esses detalhes. Amém? Há muita confusão. Não? Há muita confusão. Às vezes lemos um texto e interpretamos de uma maneira e aí vem lá. ¿No? ¿Qué voy a decir si lo digo mal? Si digo algo que es una herejía, ese es el temor más grande. Que bueno comentário do irmão Carlos, não? Às vezes nós outros, por mal interpretar um texto bíblico, abramos uma heresia. Como este texto do véu, como a parte do bautizo, como a parte que diz Espírito Santo, não? Aí uma parte que diz que o apóstolo diz bautiza em nome do Pai e do Filho. Não é assim? Pero quem manda mais? É o sereno da tua empresa ou é o dono que eres tu? É o dono que é dito ao Senhor? Amém? E a gente que se agarra no texto que é dito ao apóstolo, não? Sim. E está aí em nome. Não, eu bautizo em nome do Pai e do Filho. Não. É o Maestro, é o Amo, é o Senhor, é o Salvador, é o Emmanuel. Sabe o que é dito? Padre, Filho e Espírito Santo. Não malinterpretemos o texto bíblico. Muitos de nós outros, e o que é pior, irmão? Não? Além da ignorância, às vezes malinterpretamos, e pior é quem malinterpreta a conveniência. É isso que é terrível. Ok? Seguimos. Em que consiste a interpretação? Agora estamos dentro do que é a interpretação do texto bíblico. Já saímos do texto bíblico, estamos na interpretação do texto bíblico, ok? Em que consiste a interpretação? Consiste em o processo de descobrir o que tinha em mente o escritor. Essa é uma parte que me encanta. Aunque não sou muito bueno, minha esposa é muito melhor em isso, não? Agarras um livro. Quem agarrou um livro já? A ver, pastor Eber, me pode passar um livro de aí, por favor? Um que tenha um comentário, algo, eu creio que qualquer, ao final, a introdução, a interpretação do texto bíblico. Não? Muitas vezes agarramos um livro e, como este, que diz aqui diz, só dar-me Jesus. Não quero renunciar, não quero compaixão, nem tampouco quero milagre. Introdução. Coisas que abriam a religião para celebrar o cumprimento dos mil de Cristo. Todavia estaríamos sedentos por a água viva, hambrientos por o pão de vida. Não creio que lo sabia, pero se é por isso é que só nos dá Jesus. Estão visto? Em 3 linhas definiu todo o que está escrito aqui. Ou aqui atrás também. Como supo Juan, começo do novo milênio, e aí está. Isso é uma interpretação adequada de um texto bíblico. Todo isto ele é resumido em 3 linhas, ok? Graças, pastor. A interpretação consiste em um processo de descobrir o que tinha em mente o escritor. Que verdade queria comunicar? O escritor, quando escreveu estas palavras, por inspiração do Espírito Santo. A resolver isto, habremos descobrido a interpretação correta. Isso não conta, irmão, como a hora que estamos entrando na coisa, não? Hasta agora hemos aprendido que há que mesclar cemento com a água, que há que pôr arena, mas não sabíamos como quedaria depois de mesclar. Não? Eu creia que
mesclava o cemento e eu via os obonis de minha casa trabalhando, e eles mesclavam, aí eu creia, aí uma noite, um obonim mesclado tarde, e eu me molestei, porque assim de cemento onde errado, eu mirar, olha, já não perdi meu cemento, pero sabe que eu vi que o obonim llenou de água esse cemento ao meio, abriu um hueco assim, llenou de água, e agarrou um trapo assim, lo morrou e lo derrou aí. No outro dia, ele remorrava um pouquinho, o cemento estava igualito. Estamos aprendendo isso, irmão, como manejar a massa, como manejar o cimento, como poder a dosagem correta, que tipo de ferramenta usar, se é que mover com carretilha, se é que mover com pala, todito estamos aprendendo. É o resultado de trabalhar com uma mescladora, é o resultado de trabalhar com uma pala. Com uma pala tu pode dosar a tua medida. Com uma mescladora há uma medida mínima para que essa mescladora sirva de algo. Porque se tu vais a trabalhar com 1 quilo de semente e queres usar uma mescladora para 200 quilos, o que estás fazendo? Não? Ok? Seguimos. Ao tratar da interpretação do texto, devemos distinguir entre, eu não posso pronunciar esta palavra, exégesis e exposição. Exégesis vem de uma palavra grega que significa conduzir ou guiar. Exposição deriva de uma palavra latina que é idêntica à nossa palavra. Então, não se ouvides. Exposição e exégesis. Ok? É idêntica a nossa palavra em castelhano, que significa exponer. A exégese descobre o significado do texto e a exposição presente o significado de uma maneira lógica, apropriada e efetiva. Alguns princípios que nos guiará em la interpretação nos será muito útil. Se nós aprendemos bem, começaremos a dominar a hermenêutica, a rienda e arte da interpretação. Esse vem de uma palavra grega, hermeneutes, um intérprete. O que é hermenêutica? Pastor Léo, explique para nós outros. Hermeneo es la palabra griega, ¿no? Y el Hermes es un dios dentro de la mitología griega. Hermes se conectaba con dos mundos dentro de la mitología griega: el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Entonces la Biblia pone énfasis en esta raíz de esta palabra. ¿Qué es hermenéutica? Sacar de un lenguaje antiguo y actualizarlo a la modernidad. Eso es Hermes. Comunicaba lo que decían los dioses, lo traducía a lo que los hombres del mundo, ¿no? De la tierra. Entonces, ¿qué es hermenéutica? Hermenéutica significa traducción, hermenéutica significa hacer ese puente entre lo pasado y lo actual. Ok. Agora vamos a ver. O texto deve ser interpretado com honestidade. Às vezes, irmão, somos tão espirituais, somos tão servos de Deus que queremos agregar algo aí, não? Queremos, Senhor, te vai salvar. Ele te vai salvar, pelo. Não? Estás perdonado. Pero ele dizia, ver-te e não peques mais. Às vezes nós outros, venga, aqui é salvação, aqui é libertação, vamos levar vocês ao cielo. Pero, sempre há um pero, irmão. E Deus dizia, mulher, eu estou pouco te condeno, ver-te e não peques mais. Não é assim? Jesus não condicionava o perdão, pero a salvação é condicionada. É condicionada a que não sejas um pecador. É condicionada a que sejas submisso. É condicionada a que seja fiel. E etc. E etc. Devemos tomar em conta o contexto, é dizer o que procede e siga nosso texto. Devemos tomar em conta o linguagem. Devemos tomar em conta as costumes, modales e geografia dos tempos bíblicos. Ok? Devemos tomar em conta a enseñança total da palavra de Deus. Uma vez um muchacho chegou e, pastor, por que nós outros não podemos ter 20 mulheres quando tinha antes? Eu digo, irmão, conseguiste 20 mulheres e vai saber por que não podemos.
Me mirou ele, eu creio que ele queria algo espiritual, não? É que o Senhor ha venido em espírito e na nuvem me ha dicho que não. Eu lhe disse, irmão, conseguiste 20 morrer, depois tu me vai dizer por quê. Às vezes não podemos com uma, não, Carlos? Devemos tomar em conta a enseñança total da palavra de Deus. É como eu disse, não? Eu agarro aquele texto e a mulher tem que estar submissa ao homem. Não, irmão, tem que tomar a cababilidade da enseñança desta palavra, não? O que vem em seguida. O texto e o contexto, ok? Devemos tomar em conta a enseñança típica. Devemos ter em conta o aspecto dispensacional. Uma dispensação é certo período de tempo durante o qual Deus ha tenido um trato especial com a humanidade ou uma parte de ela. Se nós outros que somos estudantes da Bíblia devemos conhecer que há pacto edênico, pacto abraânico, pacto mosaico, e cada um deles ha tenido uma época, ha tenido uma finalidade. É o pacto mosaico que Deus ha dito com Moisés não está vigente. Por isso há muita confusão em interpretações do Antigo Testamento. Ok? Ao terminar a quinta, não, aí siga aí algumas interpretações que eles podem ler com calma e aprender. Até aqui chegamos, Deus que bendiga. Há alguma dúvida? Sí, el examen que tienen que dar ser todo. Ahorita te voy a dizer todito lo que é o exame. Para os irmãos que chegaram tarde, aqui temos uma errata. Ao princípio de nossa lição se traduz o sermão como estocada, pero hemos pesquisado e hemos encontrado que não tem relação. Sermão vem de uma palavra que quer dizer discurso religioso ou oração evangélica que se predica para a enseñança da boa doutrina. Como há a menção de predicar, nós outros hemos buscado também que é predicador. E um predicador, quando se habla de predicar, está dentro de lo que se habla, não? Também com coisa religiosa, relacionado à religião. Ok? Então, os que queiram, aqui está. Há um pesito. Pode recorrer. Há um pesito. Terminamos a lição, vamos dar um tempito de 5 minutos e o pastor Hélio vai assumir daqui adelante, amém? Deus que bendiga a você. Era una bromita. ¿Qué ha pasado? Se han escapado. Han dicho no, el tío Carlos va a ir, no. Que bonita a estrutura do sermão, não? Eu te digo, eu comparo igualito a um arquiteto, não? A cama aqui, o sol vai entrar por allá, não? Tu quarto vamos a construir. Por onde nasce no sol em tu casa? Por aí, então tu quarto vai ser aí. O banho, vamos a posicionar os banhos desse lado, senão o encanamento vai ter que fazer assim em tu casa. Não? Tudo isso é muito bonito. Vemos aí construções que han hecho um pedacito de um ladrilho deste color, ladrilho pequeno, refratário, timboco, e a coluna está assim ao lado, parece que a casa se vai... Não? Feio, não? Como nuestra pared. Los arquitectos.